Toda quinta-feira tem o quadro Desafio ITN para a gente aprender um pouco mais sobre a nossa Paraíba de um jeito super divertido. E essa semana, meus amigos, celebramos o aniversário de fundação da Paraíba, né? E a pergunta de hoje tem a ver com a história do nosso estado, mais especificamente com um símbolo, a bandeira do estado da Paraíba. Todo mundo aí já conhece? É essa aí que você está vendo nas cores vermelho e preto. E para quem não sabe, a palavra nego na bandeira do estado da Paraíba é atribuída a um acontecimento de abrangência nacional na gestão do ex-governador João Pessoa. E a gente quer saber o que significa nego na bandeira da Paraíba. Vamos colocar as opções na tela? Quer dizer que João Pessoa, pessoal, que era o governador na época, opção A, negou uma homenagem, B, negou o apoio político, C, negou um crime ou D, negou recursos. Você sabe aí qual a resposta correta? Manda o seu palpite de resposta correta no WhatsApp da Rede Ita, que está aparecendo aí na tela, 98216 6238. Não esquece de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está acompanhando a gente, para que nos próximos blocos eu possa registrar a sua participação. A pergunta é complexa, quero ver aí se vocês conhecem a história por trás da bandeira do estado da Paraíba. Vermelho, preto e o nego em letras brancas. Nem sempre a bandeira da Paraíba foi assim. Como acontece em toda época, a história da bandeira atual da Paraíba também teve as suas próprias fake news. Uma série de narrativas políticas criadas por um grupo de oligarcas ajudou a construir o mito do nego, como explica a historiadora Luíra Freire. A bandeira atual da Paraíba, preta, vermelho, com a inscrição nego, ela data exatamente de 26, ela começa a ser gestada em 26 de julho de 1930, quando da morte de João Pessoa. Então, ela tem uma representação bastante singular, porque ela representa, de um lado, um luto que foi provocado naquele dia, do outro, um vermelho que muitos interpretam como o sangue da vítima, que seria João Pessoa, mas, na verdade, representava a cor do seu partido, a Aliança Liberal, e a palavra nego significa, foi construída como uma negativa política de João Pessoa aos intentos do então presidente da República, Washington Luiz, que quebra o pacto federativo do café com leite, quando ele chama um novo candidato de São Paulo para assumir a presidência da República, o candidato eleito Júlio Prestes. Uma narrativa contada muitas vezes vira verdade no ouvido popular. Mas a história guarda os fatos verdadeiros de um episódio que envolveu traição, exposição e culminou num golpe. O nego estampado na nossa bandeira tem um significado forjado por um grupo político. Na verdade, João Pessoa é um mito. Houve uma mitologia criada pela Aliança Liberal que resultou na Revolução de 30. Mas João Pessoa, na verdade, ele era o intérprete da vontade do tio. O tio, Epitácio Pessoa, que já havia sido presidente da República, agora era, então, senador, ele era quem ditava as normas. E o que interessava a Epitácio? Interessava a Epitácio fazer um novo membro da família presidente da República. Então, Epitácio vai negar ao Washington Luiz o apoio necessário para que ele quebrasse o pacto oligárquico e desse apoio a um novo candidato, que era outro oligarca também, mas do Rio Grande do Sul, que era Getúlio Vargas. João Pessoa tinha feito vários inimigos, iria exatamente engendrar uma revolta seríssima aqui dentro, que seria a separação de uma parte do Estado com a chamada Revolta de Princesa, e João Pessoa entra exatamente como uma vítima, mas ele não é uma vítima. Ele tanto sabia o que vinha fazendo a partir de uma perseguição aos seus inimigos políticos do sertão do Estado, inclusive os Dantas, muito agregados a Zé Pereira, lá em Princesa, e o que ele faz? Ele anuncia no jornal A União que iria para Recife. Mas ele sabia exatamente que era um deboche, ele fazia um deboche dos seus inimigos. E ele sabia que ele estava debochando, por quê? Porque semanas antes ele havia mandado arrombar o escritório de João Dantas e expor toda a sua intimidade, junto com a sua namorada, de cartas e fotografias de uma delegacia de polícia em João Pessoa. Todo mundo, todos os homens, daí então, se João Pessoa não, porque a capital se chamava Cidade da Paraíba do Norte,
Todos os homens que quiseram ver essas cartas e essas fotografias, eles viram na delegacia. E o ódio de João Dantas advém exatamente aí, da sua desmoralização e da exposição da sua intimidade ao público da capital. João Dantas vai para Olinda e espera João Pessoa lá. Toma emprestada a arma do seu cunhado, Augusto Caldas, e se dirige à então Confeitaria Recife, onde, encontrando-o, desfere, acerta com um tiro, leva outro tiro e é preso na mesma hora. Então, o enlace do nego começa não aí, mas começa há muito tempo atrás. A bandeira da Paraíba, ela começa a ser pensada exatamente no momento da morte de João Pessoa. Essa bandeira começa aí por quê? Porque nós tínhamos uma bandeira, que era uma bandeira que vinha do momento da implantação do regime republicano, que era uma bandeira verde e amarela, listas verdes e amarelas com o brasão, com a data da fundação da Capitania da Paraíba. Essa bandeira ela vai ser exposta logo após a morte de João Pessoa. Por quê? Porque a morte de João Pessoa é utilizada por Getúlio Vargas, que perdeu as eleições por larga margem de votos, né, e ele vai utilizar o cadáver, a morte de João Pessoa e o crime perpetrado por João Dantas para dizer que aquele crime tinha sido fruto da fraude eleitoral que tinha dado o poder a Júlio Prestes, o candidato do então Washington Luiz, do então presidente Washington Luiz. E ele vai usar de outra narrativa. Então tá aí, resposta correta, letra B, João Pessoa negou apoio político.